Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima noite, são 21 horas e 17 minutos, está no ar o Sem Edição com o Reinaldo Azevedo e sua belíssima camisa. Bonita, né? Tudo bem? Não, eu tenho escolhido umas coisas bacanas e tal, e o pessoal, quem é que é estilista? Que estilista sou eu mesmo. Isso aí. Gosta de qualquer coisa? Gosto. Jornalista e estilista. Eu não sou da turma da camisa negra, uma cor viva. Pois bem, Reinaldo, a semana começa com a indicação de Alexandre Moraes, atual ministro da Justiça, né? Está deixando o cargo para o Supremo Tribunal Federal. Ele ainda será sabatinado pelo Senado, mas se nada acontecer nesse percurso, será o sucessor de Teori Zavascki no Supremo. E você acertou, parabéns, hein, Reinaldo Azevedo. Aliás, você lembrava, acertou desde o rito, né? Como seria a mudança de turma do Edson Fachin e tal. Você vê, o Michel Temer está me ouvindo. Ele pergunta antes, liga, Reinaldo, o que devo fazer? Estou brincando, naturalmente. Boa noite, Silvio. Eu fiz uma análise lógica desse percurso todo, né? Então, a primeira questão, desde sempre, o artigo 38 do regimento interno é inequívoco sobre quem deveria assumir a relatoria da Lava Jato. Quem deveria assumir a relatoria da Lava Jato? O indicado pelo Michel Temer agora. Ou seja, deveria ter sido Alexandre de Moraes assim que ele se tornar ministro. Não será. E isso também eu disse desde o primeiro dia. Não será por quê? Porque não havia condições políticas para tanto. Evidentemente, se um ministro indicado pelo Temer assume a relatoria da Lava Jato, esse ministro estaria impedido de exercer livremente o seu trabalho. Estaria sob uma tal patrulha. Claro, tá aí. Então agora não compromete o presidente, o amigo do presidente, não sei o quê. Esse ministro estaria sob marcação cerrada e estaria impossibilidade de fazer as coisas. Então eu disse, e foi a solução que acabou prevalecendo quase que até o fim, eu disse o seguinte, olha, vamos continuar a seguir o regimento, porque o artigo 38 diz, assume a relatoria quem assumir a vaga do ministro inviabilizado para sempre. Bom, a vaga do Teori estava na segunda turma. Portanto, era uma vaga da segunda turma. Se não haverá indicação de um nome para o conjunto, como é que eu fecho a vaga da segunda turma, se eu quiser? Levando alguém da primeira. De novo, eu fico no regimento e ainda tem uma situação legal. E foi o que fizeram. A dificuldade, a gente falou aqui, né, que teria de ser do primeiro para do mais antigo para o mais recente. E, portanto, o Fachin era o último da fila. Só que todos os outros nomes, digamos, um tanto polêmicos. O Marco Aurélio seria o primeiro da fila. Então, vá o Fachin. Né? Teve ali o consenso, porque é do mais antigo. Mas também a pessoa pode falar, eu topo. Se os outros não reivindicarem, vai ele. Foi. E aí sim, simplesmente o regimento deveria ter sido seguido. Ou seja, ele assume a relatoria, ponto final. Mas a Carmen Lúcia está na fase Luís XIV, né? Disse, não, eu quero sorteio. Tá, fez o sorteio, segundo consta, e deu o Fachin. Né? Então, ali foi lógica. No caso do Alexandre de Moraes, que é uma boa escolha, uma excelente escolha, por que é que eu desde sempre defendi o nome de Alexandre de Moraes aqui, na minha coluna Folha, na rádio, em todo lugar? No blog. Primeiro que ele tem condições técnicas, ele é professor de Direito Constitucional. Ele é especialista em Direito Constitucional e o STF é principalmente um tribunal constitucional. Pode não parecer, às vezes a gente se esquece, mas é um tribunal constitucional. É autor de livros de referência na área. Tem experiência boa no Executivo, foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, está no Ministério da Justiça, já foi secretário de Justiça, então ele tem experiência executiva. O momento pede, como o Espírito Santo prova, que alguém que conheça, pelo menos os fundamentos gerais da segurança pública, que tenha essa pessoa também no Supremo. E eu acho que ele chega lá com esta carga. Mais ainda... credenciais acadêmicas, aliás, foram citadas pelo porta-voz, né, para justificar a indicação. E eu vi hoje, até tentaram desqualificar lá um troço envolvendo uma tese dele, que não sei quem teria dado 0, porque, primeiro que dá 0 em tese acadêmica, precisa ver, isso daí não quer dizer que não preste, tem um monte de firulas, mas nem vou entrar nisso. O fato é que ele é reconhecidamente um especialista em direito
e reconhecido pelos seus pares. É importante que se diga isso. O Alexandre de Moraes é uma referência em direito constitucional no Brasil, já. E jovem, tem 47 anos, 47, 48, não sei. Sinal de que fez um bom trabalho. E tem trânsito político. Bom, mas ter trânsito político é importante? É. É trânsito político no que sentido? Da politicagem? Eu acho que não. E se alguém souber da politicagem, que diga, que denuncie. Não falo disso. Falo em reconhecimento das instâncias da política. Falo em reconhecimento da política institucional. Falo no ministro, num indicado que respeita o Estado de Direito, que respeita, digamos, Montesquieu, para fazer uma gracinha. Pelo menos sabe que existem 3 poderes na República, que devem ser harmônicos e independentes. Harmônicos, porém independentes, ou independentes, porém harmônicos. Aí vocês escolham. Né? E que, portanto, não cabe a um poder ultrapassar a fronteira para ir fazer coisa no quintal do outro. O Alexandre de Moraes pertence a essa turma, pertence a esse lado do debate. Só ele? Não. O Ives Gandra da Silva Martins, né, filho, né, também. Agora, o Ives, ele foi trucidado por um troço que, veja só, eu não endosso o escrito dele, acho uma infelicidade aquilo que ele escreveu. Né? Uma infelicidade porque a metáfora foi muito mal escolhida. Agora, é evidente que não tentou dizer aquilo que atribuíram a ele. Né? Quando ele diz, bom, o casamento entre 2 homens é tão natural, ou algo assim, como o casamento de um homem com seu cavalo, ou de uma mulher com seu cachorro, a ideia não é associar a homossexualidade, a zoofilia, a tara. Não é isso. O que ele estava dizendo é o seguinte, o casamento, união civil, são pactos que a sociedade faz. Eles não vêm da natureza. A natureza não vê lá assim, olha, nós vamos fazer uma união civil. Assim, você nasce já determinado a fazer uma união civil. Né? Porque está ali. Não. Não. Você é uma construção social. Portanto, nem o casamento civil entre homem e mulher é natural. A cópula é, o casamento não. Não é? É natural. É uma construção social. Ele diz, bom, como construção social, a sociedade escolhe as suas construções. E aí você pode falar que é tão natural 2 homens. Agora, foi infeliz? Foi infeliz. Foi trucidado? Foi. Só por isso? Não, porque também é contra o aborto, porque tinha restrições à questão das células tronco-embrionárias. A igreja, né? Que eu também tenho. Peguem, aliás, está no Supremo. Entrem no site do Supremo. Vamos fazer uma coisa. Eu tenho chegado à conclusão de que a categoria que menos lê no Brasil, infelizmente, é a nossa. Infelizmente. Então, assim, entrem no Supremo, peguem toda essa questão das células-tronco para ver como foi o voto dos ministros. Todos eles ali falando que existe um vazio legal no país em relação a isso. Existem questões éticas que não estão resolvidas. E eu não vejo nada demais que exista alguém que faça esse levantamento. Eu já vou voltar ao Alexandre, mas eu quero falar um pouco do Ives, porque foi indigno o que fizeram com ele. Não é? Hoje, saiu a semana retrasada, já é perfeitamente possível, em alguns países a pesquisa é proibida, você pegar um porco e desenvolver com genes humanos órgãos que depois sirvam para transplantar em seres humanos. Sim, avançado de tal maneira que você tem uma espécie ali do mito da quimera, do ser misto, né? De sorte que não dá para saber se é um porco com características humanas e, em breve, humanos com características de porcos eu já conheço um monte. Daqui a pouco você vai comer um torresmo, vai ser canibalismo, cuidado. Né? Você pode comer a sua mãe comendo um torresmo. Só filho, enfim. Eu falo isso, a pessoa fica louca. Mas brincadeira, claro. O que eu estou dizendo é o seguinte, existem experiências que requerem mais cuidado ético. Você ter alguém que trate disso, será que se inviabiliza o cara para ser um ministro do Supremo? Não, mas inviabilizou. Não, esse não. Ele é contra o aborto, então você parte do princípio de que o ministro do Supremo tem de ser favorável ao aborto. Ele só é aceitável se ele for favorável. Esse não pode porque ele é contra. Não, ele teve restrições às pesquisas com célula-tronco. Logo, ele também não pode. Tudo que ele disser a respeito não presta e nós temos que ter alguém que seja absolutamente favorável. E nós temos que ter alguém que seja favorável também à união civil de homossexuais, porque se ele for contrário, não pode. Numa questão que não vai ter recuo, não vai ter volta. Todo mundo sabia disso.
Eu discordo dele. Eu sou a favor da união civil. Eu só sou contra que seja o Supremo a fazer isso, como foi. Né? Porque hoje você tem lá a Constituição dizendo que união civil é aquela entre homem e mulher, e homem tem peru e mulher tem a borboletinha. Acabou. O que você vai fazer com isso, peru com peru, borboleta com borboleta, é problema seu. Mas o fato é que essa distinção existe, está na Constituição. Como é que você pega e diz, não vale o que está aqui? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo, uma Suprema Corte, do mundo democrático, pega e atua contra a letra, contra a lei, contra a leg. Não existe. O Supremo fez isso. Abriu a porta para outras coisas que o Supremo andou fazendo muito mal feitas. Né? Por exemplo, o Marco Aurélio concedeu uma liminar monocrática depondo o presidente do Senado, é ilegal. É ilegal porque fere a lei da DPF, da Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental, que não aceita liminar monocrática. E ele deu. Roberto Barroso, que tem que ser empichado. Roberto Barroso, num julgamento de habeas corpus, peguem lá, tem o link lá no meu blog. Era para soltar uma mulher e um médico presos por aborto. Só. Ou mantém preso ou solta. Habeas corpus. Vai o doutor Roberto Barroso e diz, bom, em primeiro lugar, não estão dados os pressupostos do artigo 312 para a prisão preventiva, eu até acho que não. Então, solte-se. Mas, em segundo lugar, aí ele inicia um julgamento de mérito constitucional do aborto. Como se ele estivesse julgando uma ADPF, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Olha, esse Código Penal que está aí de 41 e a Constituição que veio depois assegurou os direitos e, portanto, é incompatível, que é para isso que serve a DPF. Né? Ou então, como se estivesse julgando uma ação direta de inconstitucionalidade. Entrando no mérito e legalizando o aborto até o 3º mês. Nós tivemos o mesmo Barroso se metendo na comissão do impeachment de maneira ilegal também. De maneira ilegal. Ou não tivemos? Sim. Nós tivemos o Luiz Fux cancelando uma sessão da Câmara. Ou não cancelou? Contra a lei. Então vem cá, eu quero um tribunal superior no Brasil para começo de conversa que respeite a lei. É isso. Eu quero um tribunal que diga assim, em primeiro lugar, a obrigação número 1 eu vou julgar o que é que diz, por que é que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque existe uma Constituição, porque existe um conjunto de códigos que nos levam, que nos fazem ter a sensação da normalidade. Pronto. Tá aqui, o que eu vou decidir, tá aqui escrito, tá aqui prescrito, bonitinho? Tá, então é isso. Acabou. Ah, não tá. E frequentemente não tá. Explícito, não. Você vai ter que combinar leituras daqui e dali para tentar chegar ao espírito da Constituição e harmonizar as decisões, como eles dizem. Aí sim, o cara pode ser um conservador, outro pode ser não sei o quê. Agora, eu quero um conservador, não é do ponto de vista de valores, eu quero um conservador de instituições. Era isso que eu queria. E eu acho que o Alexandre de Moraes se inclui nisso. Conservador de instituições. Não é? No meu coluna da Folha tem um trechinho que eu gosto muito, que o babaca que não entende acha que é só trocadilho, mas não é. Que eu digo assim, é conservar para mudar e é mudar para conservar. Eu conservo para mudar quando, conservando as leis, conservando as instituições, conservando a Constituição, eu proponho coisas novas para atender às demandas novas da sociedade segundo um ordenamento jurídico. É isso que é conservar para mudar. Porque se eu acabo com esse ordenamento jurídico, eu mudo o quê? É a zona, é a bagunça, é a anomia. E eu mudo para conservar também, porque à medida que você atende essas demandas atendidas e as pessoas atendidas, tendem a reconhecer a eficiência das instituições. E tendendo a reconhecer a eficiência das instituições, as respeitam. Então você muda para conservar.
Agora, o que é o novo constitucionalismo, a moda Barroso e outros tantos? Não tem essa não. O negócio é o seguinte, qual é a demanda social da hora? Vamos lá, negão, o que é? O que a sociedade quer? Bom, mas a sociedade cada hora quer uma coisa. Você vai atrás da opinião pública, você vai o quê? Você vai ter hoje um Supremo que se deixa regular por redes sociais? Medo de patrulha nas redes sociais? Meia dúzia de vagabundo se junta lá de moleque espinhento e masturbador. Ai, sai do computador, vai namorar, vai fazer sexo. É isso, né? Falando as maiores abobrinhas e os ministros, e a toga com medo das ruas. Ora, tenha santa paciência. Não tem que ter. Tem respeito à lei. Eu queria alguém. Então, Ives Gandra da Silva Martins, filho, poderia ser esse homem? Poderia ser esse homem. O Alexandre Moraes, poderia ser esse homem? Poderia, pode e será? Sim. O Luiz Campbell, acho que sim. Agora, a esquerda tinha outras ideias. Pois é. Quer dizer, a esquerda quer fazer ministro quando está no poder e quando não está também. Chama atenção essa gritaria da esquerda, do PT contra o Alexandre Moraes. Poxa vida, mas não foram os governos petistas que nomearam praticamente todos os ministros que estão lá? Sim, todos os ministros estão lá. Porque só é bom quando é agora, quando é da turma deles, não, vamos pegar. Eu juro que não é pegação no pé, mas eu gosto da coisa. A prima Carminha. A prima Carminha, a atual presidente do Supremo, ela foi nomeada pelo primo dela, pelo Sepúlveda Pertence, amigo do Lula. Foi ministro foi da Comissão de Ética lá, Conselho de Ética. Comissão da Presidência. Comissão da Presidência para assuntos de ética. É um assunto complicado ali. Sim, amigo do Lula, conselheiro, petista, conhecido, nomeou a Carminha. Era o que desempatava. Tem currículo? Até tem. Mas foi. Não, aí não. Aí é tudo certo, tudo bem. Agora, quando nomeia um que não é considerado do campo progressista... Peraí, mas que progressismo? Esse progressismo do Barroso? Esse progressismo que lança a República no caos? Esse progressismo que depõe presidentes do Senado ao arrepio da lei? Esse progressismo... Marco Aurélio? Marco Aurélio não mandou abrir um processo de impeachment contra o Temer, contrariando tanto que diz a lei, né, e o regimento, como jurisprudência do próprio Supremo. E ainda cobrou. Toma essa providência. Não dá. Então eu quero ministro que cumpra a lei. Alexandre de Moraes é bom para isso? É bom para isso, sim. Eu defendia que fosse o nome dele. Mas... Como é que disse o Humberto Costa hoje, o senador de Pernambuco? Adorável Humberto Costa. Uma pessoa... Já me processou uma vez. Tá vendo? Não vai processar de novo, porque eu só vou lhe puxar a orelha. Disse... E na crise de segurança pública já demonstrou... nos movimentos sociais demonstrou a truculência de que ele é capaz com a polícia de São Paulo. Ô, Humberto! Humberto! Fecha aqui em mim. Quero falar com ele. Isso. Aí, tá bom assim? Ô, Humbertão, ô, Fio, Pernambuco está em torno de 40 mortes por 100 mil habitantes, homicídios. Por aí. Já foi maior. Hoje está em torno de 40. Viu? Recife acho que é um pouco maior. São Paulo, Humberto, é menos de 10. Então faz o seguinte. Em vez de ficar... E vocês apoiaram boa parte do governo de Pernambuco ali depois, quando o Campos decidiu ser candidato, que vocês se desentenderam. Então faz o seguinte, em vez de ficar fazendo comparação infeliz e se meter com São Paulo, não é que eu estou bravo porque eu sou paulista, bobagem. Eu não sou nada, eu sou 2 corgos, sou caipira. Né? Cada um é da sua terra. Mas em vez de você se meter com São Paulo, faz o seguinte, pede para a segurança pública do seu estado vir tomar aula aqui como é que faz para baixar os mortos para 10, menos de 10. Ora, e vamos salvar a vida de pernambucanos. Atenção, Humberto Costa. Atenção, Humberto Costa. Um pernambucano corre muito mais risco de morrer em Pernambuco do que em São Paulo. Claro. Né? Qualquer um em Pernambuco corre mais risco de morrer do que em São Paulo. Então não venha falar sobre segurança pública, não venha falar sobre o que você não entende. Né? É bem verdade que vocês, quando a sua candidata disputou a presidência da República em 2010...
ela disse que, se eleita, faria do Brasil um grande Rio de Janeiro na área de segurança pública. Jesus. De certo modo, ela cumpriu a única promessa que ela cumpriu. Né? A única promessa que ela cumpriu. Olha a bagunça que está nessa área. Né? Então, vocês não podem dar aula disso. Vocês têm que aprender nessa área. Vocês têm que ser aluninhos disciplinados. Entendeu? Não basta só pegar... E outra, sim, a Gleisi Hoffmann também disse, isto prova um governo que está aí, como que ela disse? Associado a interesses privados. Gleisi Hoffmann. Essa tá enrolada até o pescoço. Gleisi Hoffmann, a mulher do Paulo Bernardo. Que é ré, Ela né? vem falar que é ré. Ela já é ré, não é? Já teve essa denúncia aceita? Por acusação de receber R$1 milhão. E ela vem falar... Defensora da Dilma, ali até a última hora, ela vem falar de governo que está tomado por interesses privados, depois do que vocês foram flagrados fazendo com empreiteira. Entendeu? Assim, não tem cena de vocês com empreiteira que não seja tarja preta. Tudo tarja preta. É tudo assim, se fosse filme, era tudo aquele cheio de X. De sacanagem. Então não venha, minha senhora, meter o seu pequeno nariz, artificialmente pequeno, onde não é chamada. Ou é chamada, mas vá com calma, com decoro, com elegância. Né? Há formas de criticar a nomeação do Alexandre A. Tentaram achar no próprio Alexandre. Eu chego a gozar, né? A tese de doutorado deles. Pô. Aí é o seguinte... Ô Silvio, pergunta se eu me arrependo de alguma escolha política que eu já fiz. Reinaldo, você se arrepende de alguma escolha política que você já fez? Já, Silvio. Já. Por exemplo, eu me arrependo profundamente de ter defendido o presidencialismo em 1993. Defendi. Fiz bosta. O que eu vou fazer? Parlamentarismo. Cagada. Defendi. Pô, as circunstâncias, tá? Me arrependo. Pensava errado. Estava pensando errado. E hoje me arrependo. Não que se eu tivesse mudado de ideia, as massas teriam feito outra coisa, não é isso. Mas eu detesto saber hoje que eu estava do lado errado das coisas. Né? Ainda que os meus motivos fossem bons. Então, primeiro, eu não sei, o Alexandre Moraes, então, disse numa tese de 2000, acho que quem exerceu o cargo de confiança não poderia ser indicado para o Supremo, e tem lá outros critérios, segundo ele, dividiria o Supremo, uma parte do Supremo seria indicada pelo próprio Supremo, uma parte pelo Congresso e outra parte pelo Presidente da República. Bom, eu sou contra as duas coisas, né? Se eu, à época, tivesse falado, sou contra as duas coisas. Eu acho que a indicação tem que ser do chefe do Executivo, sim, né? E não acho que porque exerceu o cargo não possa, se eu tiver méritos para tanto, ser ministro. Agora, isso não... eu queria saber, as pessoas estão contra, esses que ficam levantando, estão contra a indicação do Alexandre porque prezam demais os critérios do Alexandre, de 2000? Ou estão contra o Alexandre por causa deste aporte que eles veem no Alexandre, identificado com o que eles consideram conservadorismo? Eu não venho com hipocrisia. E a filiação partidária também, a filiação partidária. Ué, é filiado ao PSDB. Ele vai se desfiliar. Vai se desfiliar, porque não pode. O juiz não pode. Né? Então vai se desfiliar. Agora, isso inviabiliza? Não. Né? Absolutamente não. Mas, se o sujeito for um parlamentarista convicto e o parlamentarismo não vem, ele não pode disputar uma eleição majoritária? Não. O fato dele pensar isso quer dizer que ele não possa ser indicado. Oh, não, tá vendo como ele é contraditório? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as contradições. Aliás, outra coisa que me irrita, assim, tudo é contraditório. Ai, como é contraditório. Tem coisa que nem é contraditório, tem coisa que só é tenso no desenvolvimento das coisas. Tem que ver a coisa na trajetória. Se na trajetória vai para onde promete ou não vai. As coisas são cheias de idas e vindas de pequenos recuos, né? Sempre. A vida da gente é assim. Você toma uma decisão com um filho, diz assim, você já tem filho? Não. Isso aqui, tal. Aí depois, uma coisa, você faz um pouco assim, vai a curva aqui. É uma coisa que chama, minha mãe era costureira, chama assim, Aninha, sabe? Assim, você vai, né? O troço é mais ou menos assim, né? É assim, ó. Assim, Aninha, assim.
né? Ou assim. Tá vendo? Só que aqui você tem uma média. Né? E nesta média, você trabalha, você atua. É isso que interessa. Porque senão, oh não, semana passada o Temer falou que ia cortar o ministério, agora aumentou 2 ministérios. Não enche o saco. Enche o saco. Quantos ministérios são necessários para o Brasil funcionar? 5 ou 555? Eu diria, aquilo que funcionar. Quando funciona? A Dilma tem 39, não funcionava. Depois foi para 32, continua a não funcionar. Agora está funcionando um pouco melhor, mas tem coisa que ainda não funciona. Então, tem essa. Vamos, viva a contradição. Eu sou uma pessoa contraditória às vezes. Olha, no essencial, não. Sim, Aninha, ali, ó. Reinaldo, por falar em ministérios, você escreveu hoje à tarde no blog, foi à tarde ou foi um pouco mais cedo? Sobre foi de madrugada, candidatos à sucessão do Alexandre Moraes. Você apontou ali o nome do senador Antônio Anastasia. Não quer. Não quer, já me falou, não quer. Já vamos atualizando aqui, ainda bem que o programa é ao vivo. Esquece, não tem mais. Citou o nome da ex-ministra do Supremo, Ellen Grace. Continua na parada. E também ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito. Também é citado. Então vamos lá. E quem eu acho que não será? Quem eu desde sempre achei que não será? O Aires Brito não tem a menor condição. Eu espero que o Fernando Henrique, essa altura eu vou falar assim, olha o ato falho, né? Eu espero que o Temer não caia nessa. O Aires é amigo dele, pessoal, já foi aluno dele. O Aires é uma pessoa agradável, engraçada até, inteligente, bem-humorada. Poeta. E é poeta, né? O que me irrita um pouco no Aires é o seguinte, e ele sabe disso, eu já falei. A minha mulher tem uma frase maravilhosa sobre a Marina Silva, né? Que só não fico mais feliz de ser dela porque eu gostaria que fosse minha, mas é dela, né? Ela disse assim, olha, dê um problema difícil para a Marina e ela lhe devolve um trocadilho. Não é isso? Eu até brinquei hoje no rádio com isso. Eu fiz lá o Vitor La Regina que imita a Marina, eu falei, Vitor, a situação é a seguinte, Marina eleita presidente, tá? Acabou de se eleger presidente. Né? E agora eu vou fazer uma pergunta para ver o que ela responde. Aí é o seguinte, puxa, a senhora foi eleita presidente da República, tem uma pauta pela frente muito extensa, mas o Congresso, se a gente olhar com posição partidária, é hostil à senhora. O seu partido, a senhora se elegeu bem, mas o seu partido é muito pequeno, e existe uma dificuldade desse partido com alianças que a gente verifica. Como é que a senhora pretende, então, implementar o seu programa que depende do Congresso? Depois de falar 18 horas, a Marina responderia o seguinte, caminhar se aprende caminhando. É bem por aí. Caminhar se aprende caminhando. Bom, mas cantar se aprende cantando. Tomar chicabão se aprende tomando. Defecar se aprende defecando. E assim vai. Tudo na vida é esse gerúndio infeliz, que parece profundo, mas não é nada. Então, volto ao Aires Brito. Mais de uma vez eu vi no Supremo, assim, diante de uma questão difícil, complicada, eu vou lá, ele se sai com uma frase de efeito, com um verso, uma poesia, e pronto, e está resolvido. Não é? Eu me lembro até hoje, aliás, a propósito da união civil mesmo, homossexual, ele disse assim, o que é o pênis? Falei, opa, vamos parar. Nunca eu tinha recebido essa lição assim, o que é o pênis, interrogação, 2 pontos, né? O que é o pênis? Aí ele disse assim, um adendo, não foi adendo que eu sou, uma coisa, ele disse, é um regalo a mais. Um regalo a mais da natureza. Um regalo a mais. Então, assim, dane-se a Constituição, se a Constituição diz que pode, que não pode, dane-se. Eu tenho aqui uma frase boa, né? Uma coisa poética, perguntando, mas Silvio, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um pênis? É um regalo a mais. No caso da Raposa Serra do Sol, um voto mais maluco possível. Teve uma hora lá que parecia que ia baixar a Pachamama no Supremo. E as pessoas estavam esquecendo que o arroz de Roraima saía dali. Sim.
Resultado, os índios hoje são todos favelados. Um crime cometido pelo Supremo ali. Crime. Né? Por quê? Porque tem essa mania de ficar resolvendo as coisas com retórica. Né? Então não acho que o Brito seja um candidato aceitável, não sabe nada de segurança pública, e o Ministério hoje se chama da Justiça e da Segurança Pública. O nome do senador Anastasia, se ele quisesse, seria muito bom. Né? Não foi ele que me falou não, tá, gente? Mas eu sei que não vai querer. O nome do Anastasia seria muito bom, tá descartado. A Ellen Grace continua na fila, tem aquele negócio, é uma mulher, o Temer tem essa pressão, e não sei o que eu acho uma bobagem, mas enfim, tá aí. É uma pessoa respeitável. Agora, de novo, estamos falando de segurança pública outra vez. Né? Se for ela, vai, mas não pelo PSDB, vai pelo Temer. Né? Eu entendo, e aqui não vai defesa partidária nenhuma, hoje eu vi assim, o próximo ministro será do PMDB, não entendi por que será do PMDB. Fez uma mini reforma, um dos propósitos foi ampliar o espaço do PSDB. Sim, sem dúvida. No poder. Tanto que aí ele perde o Ministério... Ministério... já também foi nomeado para Secretaria de Governo. E aí você tira o Ministério da Justiça? Do PSDB? Porque, não, mas também foi um tucano pro Supremo. Sim, mas não vai ser tucano no Supremo. Né? Não está lá em cota partidária. De arranjo partidário, de equilíbrio partidário. Então, eu acho que tem que ser alguém do PSDB. A Ellen é filiada ao PSDB, mas, evidentemente, ela não é um quadro do PSDB, todo mundo sabe. Filiou-se ali ficou a disputar a eleição no Rio, depois acabou não disputando. Né? Então, assim, Anastasia fora, né? Tá mais. A Ellen continua. E o Brito está ali. Sim, o presidente fala com ele. Agora, eu realmente, eu não confio no lado executivo do Brito, e especialmente na área de direito penal, que me parece que é uma coisa... Ele é um pouco nefilibata, mora nas nuvens, ou então na lua, um selenita. Muito bem, são 21 horas e 50 minutos, já? Reinaldo. E não falamos do Espírito Santo ainda. Não falamos do Espírito Santo. Dá tempo, né? Dá tempo. Só para amarrar um pouquinho. Deixa eu falar do Espírito Santo rapidamente. Olha aqui. Evidentemente, os bandidos tomaram conta do Espírito Santo. As imagens são horríveis, né? As imagens gravadas por celular. Atenção. Quando eu falo que os bandidos tomaram conta, não são só os bandidos que a gente conhece. Policial armado que faz greve se comporta como bandido lá dentro. Todo mundo sabe. Eu fui patrono outro dia de mais de 2.000 formandos da Polícia Militar aqui em São Paulo. Eu só fui patrono, aceitei ser patrono, porque eu estava sendo patrono de uma força disciplinada, que obedece à hierarquia, né? E que segue o princípio da obediência de vida. Policial não faz greve. Quando o policial faz greve, está se associando a bandido. Não há pretexto aceitável para isso. Ganha muito pouco, não interessa. A luta tem que ser outra. A greve, não. Você não usa a população como escudo humano para suas reivindicações corporativistas. É um lixo, essas pessoas têm que ser presas, até porque a Constituição proíbe greve de policiais militares. Tá certo? E quero aqui, olha, as coisas assumem, o seu Silvio, para encerrar, eu li na Folha, a Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo tem um diretor de marketing. Diretor de marketing. O Bruno Bocaiúva, que estava todo orgulhoso, porque as famílias dos soldados impediram os carros de polícia de sair de quartéis e tal. Diretor de marketing para vender a imagem do quê? De gente que se associa a assassinos e a bandidos? Cadeia para essa gente toda. Cadeia. Se preciso, vão pro pau, intervenção federal lá. Já foi, mas se precisa intervenção. E meter em cana. Meter em cana. Aliás,
há que se estudar direito à lei, porque esse tipo de coisa, para mim, tem que ter a punição de crime semelhante a terrorismo. Gente armada que se aquartela e ameaça a sociedade está praticando terrorismo. É isso. Pau neles. Muito bem, Reinaldo. Vamos torcer para que a Força Nacional de Segurança, os 200 homens que chegaram à vitória agora à noite, restabeleçam a ordem nas ruas e que novos assassinatos não ocorram em território capixaba. Reinaldo, muito bem, obrigado. obrigado. Segunda-feira você está Estamos de volta. aqui, exatamente. Essa edição termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco tem a íntegra desse programa lá no blog do Reinaldo Azevedo. Até mais.